Vamos lá. Bom, vou primeiro fazer aquela introduçãozinha de sempre, né? Falar quem eu sou. Bom, meu nome é Maria, não todo mundo, espero que tenham pessoas novas aí, mas para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou gerente de marketing da eComply. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Pronto. Bom, sou gerente de marketing, sou também a responsável pelo Customer Support, Customer Success, na eComply. E falar um pouquinho também da eComply, para quem não conhece a empresa. A eComply, ela é uma SaaS, ela tem sede em Munique, na Alemanha, e ela foi fundada em 2017, a gente foi para o Brasil em 2020, que coincidindo, né, com a implementação da LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E, bom, a eComply, ela automatiza, simplifica tarefas diárias de proteção de dados. Então, a gente cuida da parte chata da consultoria, da gestão de produção de dados, né? Para que vocês cuidem do que realmente, claro que a gestão também importa, mas também importa o crescimento da organização de vocês. Então, a gente automatiza todas essas tarefas diárias de produção de dados para que vocês tenham tempo para atividades que exijam um toquezinho humano, né, como consultoria, suporte, treinamento, pareceres e prospecção, né, que é super importante. Bom, pessoal, então hoje aqui temos o Edson. O Edson é o nosso especialista de hoje. E eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho de si, falar um pouquinho da sua trajetória. E temos uma novidade nessa edição, nós vamos ter certificados de participação. Então, depois desse webinar, esperem em suas respectivas caixas de entrada, vamos enviar para vocês certificados de participação para vocês postarem o LinkedIn, mandar para namorado, fazer tudo que vocês quiserem com isso. Bom, pessoal, então vou passar agora para o Edson. Edson, fique à vontade, falar de você e vamos começar. Perfeito, obrigado, Maria. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Edson, como todo mundo já sabe. Bom, minha formação é sistemas de informação. Eu entrei na faculdade de tecnologia em 2003, tá? E desde então sempre atuei na área, desde programação, área de infraestrutura, área de segurança. Então acabei me tornando, de certa forma, inicialmente um generalista, e em torno de 10, 11 anos para cá, eu entrei na área de segurança da informação. E desde então eu atuo com projetos, tá? Então, além de atuar como analista, eu acabei me tornando gerente de projetos da área. Então, eu basicamente hoje dou apoio às equipes de Red Team, que seriam os hackers do bem, Purple Team, que é a minha equipe de resposta a incidentes, Blue Team, que é a equipe da segurança da informação. E então eu dou um apoio para todas essas equipes dentro da área de projetos, tá? Durante minha trajetória, eu tirei várias certificações na área. Então, além de vários treinamentos que durante a minha carreira eu fui tirando. E isso, claro, agregou muita informação, muito conhecimento da área de segurança de informação, a qual eu quero compartilhar um pouco com vocês para tentar aí ajudá-los nesse desafio que é aplicar a segurança da informação, pelo menos de forma inicial no ambiente, tá? Bom, eu vou basicamente estar utilizando duas fontes para essa apresentação. São documentos públicos disponibilizados pela NPD já há algum tempo, tá? A NPD divulgou o guia orientativo aí para agentes de tratamento de pequeno porte. Junto com esse guia orientativo, ela também disponibilizou um checklist. E esse checklist vocês podem baixá-lo também e utilizá-lo na empresa como uma forma de verificar se tudo ali, o que é sugerido, está sendo aplicado de forma correta, tá bom? Esse documento, eles, apesar de serem dois documentos, mas eles fazem parte de um só, ele possui alguns capítulos, tá?
e cada capítulo desse, ele apresenta como que você deve aplicar a segurança da informação, tanto em questões técnicas e também processos, tá? Então, nós temos que pensar sempre que a segurança da informação não é só tecnologia, não é só eu ter um programa de computador que vai proteger algo. Não, eu também tenho que pensar nos processos, eu tenho que pensar nas pessoas, tá bom? Então, basicamente, de todo o documento, a gente consegue visualizar esses capítulos de política de segurança da informação, como fazer a conscientização e treinamento dos seus colaboradores e terceiros também, tópicos de como apoiar no gerenciamento dos contratos, no controle de acesso, na segurança dos dados que estão armazenados dentro do teu ambiente, tá? Também fora. A segurança das comunicações, então, como que eu vou tratar, por exemplo, um colaborador que está home office, ou se eu tenho uma página web que o meu colaborador externamente precisa acessar um sistema que contenha dados pessoais, então que tipo de proteção que eu tenho que colocar, como que eu gerencio as vulnerabilidades do meu ambiente, tá? Como que eu vou gerenciar os dispositivos móveis que meus colaboradores utilizam, e, por fim, como que eu vou gerenciar meus serviços em nuvem, tá? Então, esse aí é o conteúdo geral do documento e, para essa apresentação, eu foquei em três, que eu acho que são três itens que já dá para a gente começar a aplicar na empresa e já ter certa proteção no ambiente. E, claro, conforme a maturidade da segurança da informação vai avançando, você vai percebendo que automaticamente todos esses itens eles acabam se encontrando lá na política de segurança da informação, tá bom? Bom, com relação a controle de acesso, tá? Basicamente, quando nós falamos de controle de acesso, nós temos que pensar em três pilares, tá? O primeiro pilar, basicamente, é a autenticação, ou seja, como que esse usuário vai entrar no sistema e se identificar, tá? De modo que eu posso registrar e ter certeza que é aquele usuário que está utilizando o meu sistema. O segundo tópico é a autorização, né? O segundo pilar que, beleza, o meu usuário se autenticou no sistema, mas ele está autorizado a acessar todos os módulos desse sistema? Por exemplo, esse usuário pode apagar registro, ele pode criar outros usuários, pensando num sistema financeiro ou num sistema de recursos humanos, ele pode ter acesso aos dados cadastrais dos funcionários, ao salário dos funcionários. Então, quando nós falamos em autorização, nós pensamos exatamente as permissões desse usuário. Só que a permissão, ela não está ligada só ao acesso a uma tela determinada, a um módulo. Mas, além das telas, nós temos as funcionalidades dessas telas e temos os dados que essa tela apresenta, tá bom? E, por fim, a auditoria, tá? Esse último pilar, ele mostra para nós assim, tudo bem, o meu colaborador tem uma autenticação, ele fez corretamente, a autorização dele está ok, mas eu consigo rastrear o que ele fez no meu sistema, eu consigo ter visibilidade. Vou dar um exemplo. Imagine que na empresa de vocês monitoram o acesso à internet. Então, eu consigo tirar um relatório para saber se este meu colaborador não está acessando, por exemplo, sites suspeitos, sabe? Então, nós precisamos sempre estar pensando nesses três pilares para poder implementar em qualquer tipo de sistema. Não importa se é um software, não importa se é uma aplicação na minha rede, um computador, tá? Nós temos que ter esses três pilares muito bem concretizados no meu ambiente para que eu possa ter realmente o controle do acesso. Tudo bem? O primeiro pilar, que é a autenticação, então nós sabemos que a base de toda autenticação hoje, na maioria das vezes, é um login e uma senha. Então, existe aqui, por exemplo, um sistema de vendas, como eu coloquei. Esse sistema, o usuário vai acessar através do computador, do celular, e vai aparecer uma tela para ele se identificar, o login e a senha. O que acontece? Quando nós pensamos na segurança da informação, a gente já tem que começar a pensar
a partir desse ponto, tá? Para que a proteção realmente seja efetiva já na primeira tela de acesso, tá? E como que eu penso nessa proteção? Eu penso em alguns requisitos que o sistema tem que me fornecer. Então, por exemplo, eu preciso implementar requisitos mínimos aí de complexidade de senha, quantidade de caracteres nessa senha, tá? Muitas aplicações, muitas vezes, quando vocês adquirem, né, um software, o fornecedor ele passa ao comprador um login e uma senha padrão. Normalmente é a conta de administração desse sistema, onde esse administrador vai poder configurar as contas dos colaboradores, vai poder configurar os acessos, tá? Só que, principalmente em empresas de pequeno porte, a gente percebe que essas senhas são mantidas por facilidade, ou até mesmo por desconhecimento, né? Às vezes o próprio colaborador acha que essa senha não pode ser alterada, tá? Então é um segundo ponto que nós temos que cuidar. O terceiro ponto é cuidar para não reutilizar senhas. Nós vamos ver que as aplicações muitas vezes oferecem um controle do histórico de senha. Então, por exemplo, imagine que mês passado a senha do acesso era usuário admin, senha admin, que era a conta de administrador. No outro dia, aquele colaborador foi lá e alterou essa senha. Alterou para, sei lá, uma senha com uma complexidade razoável. Porém, essa senha fica. E quando ele altera a senha, ou ele volta para a senha que era anterior, não estou com preguiça, vou colocar admin novamente para ficar mais fácil o meu acesso. Ou ele fica, muitas vezes, usando a mesma senha, mas alterando, colocando uma letra maiúscula onde era minúscula, e isso automaticamente torna-se uma vulnerabilidade, tá? Atire a primeira pedra, né? Quem nunca fez isso? Não, eu tenho provas aqui disso. E, por último, uma autenticação robusta. Por exemplo, hoje só o usuário e a senha já não é mais suficiente para proteger uma aplicação, tá? Nós temos que ter outros fatores para isso. Nós temos que estar utilizando o que muitas pessoas conhecem por MFA, que é o múltiplo fator de autenticação, aonde eu consiga, além da primeira autenticação, eu ter uma segunda que me prove que realmente o usuário é quem ele está dizendo que é, tá bom? Com isso, nós temos que olhar para o sistema e pensar assim, esse sistema permite forçar um número mínimo de caracteres, ou seja, essa senha tem que ter no mínimo 8 caracteres, por exemplo. Então, se o usuário tentar alterar uma senha, ele não pode conseguir digitar menos que isso. Eu consigo aplicar histórico de senhas, por exemplo, esse sistema ele de forma técnica registra as últimas 20 senhas cadastradas, e quando o usuário tenta alterar a senha e colocar uma dessas senhas anteriores, o sistema não vai permitir também, tá? Aplicar tempo de vida máximo da senha, ou seja, a minha senha tem que ter uma duração. Eu não posso deixar essa senha ad eternum no sistema para que em determinado momento alguém consiga quebrá-la, tá? A senha tem que ter letras, números e caracteres especiais, tá? Então, pensando letras maiúsculas, minúsculas, números, cifrão, enfim, para que essa senha seja considerada relativamente segura. Eu tenho que ter mecanismo de bloquear a conta, caso, por exemplo, a senha seja errada 3 vezes. Por quê? Se uma pessoa mal intencionada está tentando descobrir a senha de determinado usuário, e ele tiver a possibilidade de tentar quantas vezes ele quiser, automaticamente eu tenho mais uma vulnerabilidade. Então, o que eu faço? Eu coloco na minha aplicação que, se a senha for errada 3 vezes, essa conta ficará bloqueada por 10 minutos. Então, eu consigo configurar uma tela de um tempo de bloqueio no caso de senha incorreta. Tudo bem? Bom, aí é muito comum o pessoal falar, Edson, mas poxa vida, eu tenho que ter senha para tudo. Meu Deus, eu não consigo lembrar das senhas. Com isso, eu acabo repetindo senhas em vários sistemas. Existem ferramentas, tá, que a gente utiliza. Por exemplo, a gente chama de cofre de senhas, tá? Então, eu acredito que vocês já devem ter visto quando vocês acessam um determinado browser, digitam um usuário uma senha, ele pergunta se você quer deixar gravada essa senha. Claro, muitas ferramentas elas acabam tendo uma segurança fraca, mas existem outras que
você salva essa senha, ela fica criptografada, e quando você vai acessar esse sistema, ele vai informar você que pode utilizá-lo, e você não precisa digitar e não precisa nem lembrar dessa senha, você só precisa lembrar de uma senha mestra. Então, com uma única senha, você vai conseguir gerenciar todas as suas senhas, tá bom? Lembrar do princípio de menor privilégio, a gente fala sempre que quando o usuário for acessar um sistema, ele não pode ter acesso a tudo. Esse controle tem que ser muito bem planejado e colocado para que o usuário tenha acesso só ao que ele precisa, tá? Uma coisa importante, evitar o compartilhamento de senhas. Então, assim, a gente tem que ter um processo, né, um cuidado para que nossos colaboradores não compartilhem senha no ambiente. Às vezes, um caso que é muito comum é quando a senha é muito complexa, o pessoal vai lá e cola um post-it no monitor ou escreve em um quadro. Já está acontecendo aí já um vazamento, mas evitar esse tipo de coisa, então tem que ter um processo interno, sempre os colaboradores têm que se cobrar disso, tá bom? E com isso a gente também sempre fala em ter um treinamento contínuo, então a gente tem que ter, um dos tópicos, inclusive, da própria cartilha, é que façamos conscientização dos funcionários, e isso é muito importante, tá? Isso aqui é uma pesquisa, todo ano, essa entidade, Hive System, ela faz uma pesquisa para determinar quanto tempo leva para quebrar uma senha naquele ano, tá? Claro, eles utilizando computadores com bom processamento, com dispositivos novos de mercado, para ver, bom, se uma pessoa mal intencionada tiver um dispositivo desse, em quanto tempo ela quebra uma senha? Então, por exemplo, se eu tiver hoje uma senha com 4 caracteres, que seja somente número, a quebra é instantânea. É tão rápido que ele consegue gerar todas as possibilidades e instantaneamente ele quebra a senha, tá? Se for somente letras minúsculas, a mesma coisa. Então, olha só, com 4 caracteres, não importa o tipo de caractere que você utilize, a senha hoje é quebrada instantaneamente. Tá, Edson, então eu vou colocar aqui 8 caracteres na minha senha utilizando somente números. Não adianta. Até 11 caracteres você vai ter a senha quebrada se for somente números. E a complexidade, conforme você vai aumentando ela, você começa a visualizar que hoje o tempo de quebra acaba aumentando um pouquinho. Então, se você falar, Edson, o Gente, que você todo mundo trocando sugere para senha depois nós? desse webinar, gente. Quando pergunto, o que você sugere que façamos? Gente, utilizem senhas aí de pelo menos 11 caracteres hoje. Há frameworks que pedem até mais, tá? E usem um cofre de senha. Então, esse estudo é muito bacana e vale a pena para conscientizar aí que se você deixar um sistema online aí aberto com uma senha fraca, pode ter certeza que a quebra a tentativa vai ser bem sucedida do ataque. Existe uma outra entidade que é o nordpass.com. Ele sempre faz uma pesquisa onde ele coleta terabytes de dados, tanto de vazamentos quanto de entidades. E ele tenta definir qual que é o padrão de senha mais utilizado no mundo. E, por incrível que pareça, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem mais de 4 milhões de senhas neste padrão encontrado nos documentos, ou enfim, nos vazamentos identificados, seguindo por admin e variações dessa mesma senha. Por curiosidade, eu fui ver no Brasil. E no Brasil, basicamente, admin a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a segunda e suas variações. Então, para você ver como a maturidade aqui de nós, povo brasileiro, ainda está O ser humano é um bicho pouco muito longe. simples, né? É impressionante. Exatamente. Bom, com base nisso, então vocês perceberam que a senha é um fator hoje que ele protege, mas precisamos de mais. E esse mais a gente chama de múltiplo fator de autenticação, tá? Onde eu vou ter um primeiro fator, que é a minha autenticação. Eu vou ter, por exemplo, no meu smartphone, um aplicativo em que ele vai apresentar uma tela em que eu tenha que autorizar e, a partir desse momento, o acesso é liberado, tá?
O MFA, né? Então, vou usar as siglas, ele possui 4 tipos, tá? O primeiro tipo é o do conhecimento. Então, é algo que só você sabe, como, por exemplo, uma pergunta de segurança, tá? Pode ser de posse. Então, somente algo que só você tem. Pode ser um crachá com chip, por exemplo. Herança, tá? Que é algo que você é, biometria. É importante falar que a biometria, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque biometria não é alterável, né? Então, se tua digital ali está cadastrada, você não consegue alterá-la. E então a gente tem que tomar um cuidado na hora que for utilizar a biometria nos acessos, tá bom? E por último, localização. Então, onde eu digo aí, eu uso, por exemplo, um dispositivo com GPS ou até mesmo o próprio smartphone para poder comprovar que sou eu que estou acessando aquele sistema, tá? Existem vários tipos. Então, você pode utilizar, por exemplo, um MFA do tipo token SMS. Então, digitei meu usuário e minha senha, logo em seguida vai chegar um SMS no seu celular. Eu acho que vocês já utilizaram, boa parte das pessoas já utilizaram esse tipo de MFA, em que vai vir um código, por exemplo, para você digitar na segunda tela, né, que informa o fator de autenticação. Pode chegar como um token de e-mail, então você vai, se autentica e o sistema manda um e-mail na sua caixa de e-mail, que só você tem acesso, com um código ou com um link para você aprovar aquele acesso. Senha de uso único baseado em tempo são as aplicações do tipo Google Authenticator, Microsoft Authenticator, onde você consegue, na hora que você vai fazer o login, ele vai te informar um número na tela e essa tela você informa no aplicativo. Ou o contrário também é verdadeiro. Às vezes o aplicativo vai te exibir um número para você informar na tela, tá bom? Além da autenticação biométrica e perguntas de segurança, tá? O que eu deixo como dica importante, então, né, vendo só o ponto da senha, utilize um gerenciador de senhas, tá? Salve suas senhas em um lugar seguro. Para todos os sistemas, utilize o MFA, porque se alguém conseguir ter acesso à sua senha, ele não vai conseguir acessar o sistema. Altere a senha padrão dos sistemas dispositivos. Então, na sua casa, por exemplo, o modem de internet, às vezes você tem um equipamento do tipo NAS, que a gente chama, que é um pequenininho servidor que você salva seus arquivos dentro, ele fica em rede, né? Então, o pessoal também deixa senha padrão, não altere para uma senha segura. Não permita compartilhamento de senhas, tá? Então, crie um processo para que as pessoas não falem a senha umas para as outras, tudo bem? E aqui eu deixo 3 sites para vocês, dicas, tá? Esses 3 sites aqui, os 2 primeiros, são sites que você pode testar a sua senha, se ela está forte ou não, tá? E esse último aqui, eu acho ele muito bacana. Se você entrar nesse site, você digita, por exemplo, teu endereço de e-mail e ele tem uma base de dados que vai dizer se sua senha já foi vazada, tá? Então, é bem interessante. Depois eu envio ali no chat para vocês podem acessá-lo e testar. E eu confesso para você que muita gente se assusta quando vê que a senha dele já foi vazada e ela não sabe, tá bom? Muito bem. Então, finalizada a autenticação, vamos para a autorização. O que é a autorização? São as permissões, tá? Toda vez que eu tenho um sistema, eu tenho basicamente o meu login e minha senha, com MFA de preferência, e a partir do momento que eu entrei nesse sistema, esse sistema tem que me permitir autorizar o acesso. Quando a gente fala autorização, autorização no módulo. Por exemplo, eu não posso permitir que a pessoa que trabalha no RH, por exemplo, tenha acesso a módulos do financeiro, por exemplo. Tá? Então, eu preciso, a não ser que necessite, claro, mas eu preciso ter esse controle, saber quais módulos que o meu colaborador tem acesso. Além dos módulos, as aplicações muitas vezes fornecem a ideia de você controlar, inclusive, as telas. Às vezes, a pessoa, por exemplo, do financeiro, ela precisa ter acesso a uma tela específica da contabilidade, do módulo de contabilidade. Então, eu consigo aplicar essa permissão específica. Isso é muito importante também que o sistema tenha isso.
Além das telas e dos módulos, eu tenho também, dentro das telas, tem funcionalidades. Por exemplo, uma funcionalidade de aprovar pedido, cadastrar usuário. Então, eu também preciso ter esse controle, tá? E, por último, os dados. Até marquei aqui em amarelo o CPF do cliente, por se tratar de um dado pessoal. Aí, claro, acredito que vocês já fizeram inventário de dados, já sabem os dados necessários, já fizeram anonimização, pseudonimização, enfim. E aqui estão aparecendo só os dados que realmente são permitidos, tá? Então, quando nós falamos de autorização, é basicamente isso. Aqui, no caso, eu tenho aqui uma funcionária do setor de venda, que está dentro de um perfil vendedores, e todos esses vendedores têm esse mesmo acesso disponibilizado, tá bom? Um outro exemplo é o usuário admin, né? Então, eu tenho aqui um usuário administrador do meu sistema, em que, por exemplo, claro, por ser administrador, ele terá acesso a todas as telas, mas eu também consigo ter visibilidade, né? Inclusive, eu posso criar administradores, muitas vezes locais, por exemplo, eu tenho uma unidade matriz e uma filial. Naquela filial, eu quero deixar um administrador para criar contas, mas eu não quero que ele tenha acesso a outros módulos do sistema. Então, eu consigo criar um administrador um pouco mais limitado, tá? Então, nós temos que sempre estar cuidando, para ter certeza que essa autorização está bem aplicada e que todo mundo está tendo o nível de acesso necessário. Por último, que é o terceiro pilar, a auditoria. Eu consigo ver o que esse usuário está fazendo no sistema? Aqui eu coloquei um exemplo, né? Data e hora, o código do usuário, qual o IP, ou seja, qual computador que ele fez o acesso, qual página do sistema ele acessou, esse exemplo, e aqui a mensagem do que foi executado na página. Por exemplo, o usuário 071662, ele fez um login através da tela de login, perfeito, deu ok, ou seja, o usuário e senha foram aceitos, aplicou MFA e entrou no sistema. Logo em seguida, esse usuário acessou a tela K de cadastro e ele criou um novo usuário. Ó. Então, eu consigo ter esse histórico também. E, na sequência, ele foi lá, acessou a tela del usuário da minha aplicação e excluiu uma outra conta de usuário. E, por fim, o usuário 021.022 tentou fazer o login, porém ele errou a senha a primeira vez. Então, aqui, por exemplo, há aplicações que você pode, inclusive, visualizar as tentativas de erro, em que momento aconteceu o erro do acesso. Tudo bem? Com isso, eu coloco para vocês aí uma avaliação, para que vocês pensem no ambiente de vocês. Eu possuo inventário de todos os sistemas utilizados na minha empresa? Eu conheço os sistemas de todos os setores? Aí, pessoal, é hora do screenshot aí. Tira o screenshot para dar o tiquezinho aí, fazer a auditoria vocês mesmos. Exatamente. Os sistemas possuem controles de acesso? Eu consigo que cada usuário tenha uma conta individual? Ou seja, não é uma conta que 10 usuários acessam. Não, eu tenho que ter uma conta individual para cada usuário, para que eu possa ter uma auditoria bem escrita. Tá? Cada usuário possui nível de permissão adequado, como eu coloquei, o permissionamento dele nas telas, nos dados, pensando em LGPD, eles estão corretos? Estou aplicando MFA e complexidade de senha, lembrando do tempo que leva para quebrar uma senha? Eu utilizo o princípio do menor privilégio desse ambiente, ou seja, eu só vou dar acesso ao que ele realmente precisa, só que eu vou tirar uma coisinha ou outra para ver se realmente ele precisa, muitas vezes, tá? E, claro, preciso avaliar periodicamente esses níveis de permissão, porque os sistemas eles se atualizam e às vezes vêm novas funcionalidades, por exemplo, e às vezes, claro, por padrão da fabricante, o usuário acaba tendo privilégio a uma seção ou um módulo que ele não deveria. E, por fim, eu consigo auditar o que foi feito pelo usuário, eu consigo ver quando cria uma conta, quando exclui, o horário que acessa, o que ele acessou, que dados ele alterou, às vezes podemos chegar nesse nível de detalhe. Tudo bem? Então fica aí como lição de casa para vocês avaliarem aí o ambiente de vocês, tá bom? No documento da NPD tem um outro ponto que eu acho interessante, que é e a rede interna? Então ele coloca lá um item da checklist que diz o seguinte: implementar um sistema de controle de acesso aplicável a todos os usuários que acessam o sistema de TI, tá? Aí ele diz aqui, entre parênteses, que caso o agente de tratamento possua uma rede interna de computadores. Bom,
Nós vimos, então, aplicações como sistemas, podemos falar aí também de webmail, aplicações que estão na internet. Mas e a minha rede, né? Eu sempre comento que hoje é fundamental você centralizar a tua rede. Eu não posso ter, por exemplo, 10 computadores na minha rede com uma conta para cada usuário dentro desse computador, com pessoas compartilhando senha. Não, eu não posso. Eu tenho que ter um servidor na minha rede, nós chamamos esse cara de controlador de domínio, em que eu centralize minhas contas de usuário, todas elas vão estar no banco de dados único, não vão estar distribuídas nos computadores. Todos os computadores eles vão receber configurações padrão que eu implemente, tá? Para que eu tenha mais segurança e também os meus grupos de acesso. Com isso, o que eu consigo fazer, por exemplo? Então, aqui coloquei algumas aplicações práticas. Então, você tem uma rede onde o teu administrador de rede ele gerencia as contas do ambiente de rede. Então, pensa que o usuário saiu de férias ou ele vai ser desligado da empresa. Eu consigo aplicar uma política para bloquear, para que ele não consiga entrar nesse computador durante esses períodos. Eu posso, inclusive, colocar bloqueio para 3 tentativas inválidas, ou se um funcionário foi desligado, eu deixo aquela conta bloqueada, tá? Até por questão de auditoria. Com isso, toda vez que o teu administrador acessa essa ferramenta, ele consegue programar aqui, ó, isso aqui são as opções da ferramenta para o usuário que vai se autenticar na rede. Então, aqui eu tenho um usuário, por exemplo, João Silva, eu consigo, por exemplo, forçar para que ele altere a senha no próximo logon, eu posso definir aqui um vencimento da conta para que ela seja bloqueada automaticamente, por exemplo, eu tenho um parceiro que vai trabalhar no meu ambiente, eu preciso definir um tempo. Enfim, eu consigo colocar contador, consigo colocar bloqueio de conta, limite de bloqueio de conta. Então, tudo isso aí é importante no teu ambiente, porque muitas vezes você pode estar sofrendo um ataque interno e você não está sabendo. Eu consigo ter auditoria, ver o horário que esse usuário fez logon e logoff no computador. Eu consigo aplicar controle de utilização, ou seja, eu consigo fazer com que o usuário não consiga instalar uma aplicação. Aqui tem um exemplo, ó, o funcionário tentando ativar alguma ferramenta que seja pirata. Então, eu bloqueio as instalações não autorizadas, eu bloqueio para que o usuário não use software pirata, que vai. Eu corro o risco de sofrer uma multa de propriedade intelectual. Protege, inclusive, contra alguns tipos de vírus, ele não vai ter permissão para executar, entendeu? E isso sempre pensando em privilégios mínimos. Se meu funcionário, por exemplo, eu posso padronizar o papel de parede da minha empresa, então eu posso não permitir que meus usuários alterem o papel de parede, que eles não acessem recursos do computador que Ou podem seja, abrir não dá uma... para ser feliz na empresa do Edson, gente. Não é para você botar o seu próprio papel de parede. Exatamente. Então, não posso permitir que ele altere o sistema. Isso aí, gente, é compliance, tá? Aqui, por exemplo, eu posso aplicar políticas para mapear só a pasta do servidor que aquela pessoa deve ter acesso. Eu posso, por exemplo, bloquear o uso de pendrive no computador, entendeu? Para evitar vazamento de informações. Gente, existem muitas políticas, milhares de políticas que você pode implementar nos computadores da tua rede para garantir que você não vai ter um vazamento de informação, tá bom? Seguindo, né, finalizando esse primeiro tópico, que ele é um pouco maior, tá? O segundo tópico que nós separamos foi a segurança nas comunicações, que é dividido em 3 itens. Mas eu vou tentar Só para fazer uma observação rapidinha. Aproveitando um buzzinho que teve aqui no chat, gente, vocês podem ir mandando as perguntas, caso vocês tiverem perguntas, que depois eu direciono essas perguntas para o Edson no final, mas fiquem à vontade para mandar pergunta, com Isso. considerações, podem, ó, a casa é de vocês, fiquem à vontade. Desculpa, Edson, pode continuar. Tranquilo. Temos esses 3 tópicos principais, eu vou abordar um deles, que é Firewall, tá? E o WAF. O WAF é um firewall para proteger as minhas aplicações, tá? Primeiramente, o que é um firewall? Firewall é um sistema, ele normalmente é um computador onde toda navegação de internet, todo acesso para a internet passa por ele, tá? E ele está ligado ao seu modem de internet. Então, antes do tráfego de rede sair para a internet, esse equipamento ele vai avaliar, ele vai aplicar várias checagens para tentar
decidir se ele vai liberar ou bloquear. E basicamente nós temos dois tipos de firewall, que é o firewall de rede, como você pode ver aqui, né? Eu tenho meus computadores, eu tenho aqui o switch, que é um equipamento onde eu conecto os cabos de rede, né? Para centralizar, automaticamente vai para o meu equipamento firewall e ele está conectado no meu modem para a internet, fazendo toda essa proteção. Existem módulos, tá? Então ele tem vários módulos de proteção, por exemplo, controlar o tráfego de rede, né? Eu posso bloquear um computador para que não acesse a internet ou liberar. Eu tenho prevenção de intrusão, se vier, ele é um módulo do firewall que, se alguma tentativa externa de ataque chegar nele, ele vai bloquear. Controle da navegação dos usuários, ou seja, eu posso colocar uma política que o usuário do financeiro, por exemplo, só acesse os bancos que ele precisa acessar, mais nada. Controlar a aplicação, né? Então, ou seja, o funcionário quer usar o WhatsApp na rede. Controlar o uso da banda, às vezes tua banda tá lenta aí porque tem alguém na tua rede que está assistindo vídeo, jogando e você não sabe. Existe um módulo muito bacana que eu gostaria de falar futuramente, que é o DLP, tá? Que ele é um módulo de vazamento de prevenção de vazamento de informação, tá? Onde eu consigo, por exemplo, monitorar se um usuário tentar passar um documento com um dado do tipo CPF para fora, eu bloquear. Enfim, entre outros, tá? Existem vários fabricantes, tá? E aqui eu separei umas telas, tá? Mostrando para vocês realmente na prática o que acontece. Então eu criei uma política lá em que o meu usuário teste ele não pode acessar site do tipo de notícias ou mídia. Então quando o usuário tenta acessar, o meu firewall já automaticamente bloqueia esse acesso e gera um log. Eu consigo saber que houve tentativa. Proteger a navegação, eu posso, por exemplo, eu tenho um antivírus às vezes no firewall que ele protege contra a entrada de um malware na minha rede. Só que esse antivírus não dispensa o antivírus do computador, tá, gente? Ele apenas é mais uma camada de segurança. Por exemplo, o usuário tentar acessar YouTube, então eu posso vir aqui também fazer um bloqueio. Se o usuário, por exemplo, na sua empresa, você se preocupa que o funcionário use o WhatsApp para tentar vazar informação ou documentos, você, por exemplo, você pode ver aqui, apesar de não exibir uma tela por conta da aplicação, mas você consegue ver que ele não está tendo conexão, ó, e a mensagem não vai. Então, o firewall está atuando em cima disso para não permitir essa comunicação. Aqui, daí, aquela pessoa que está tentando acessar a aplicação não conseguiu, tentou acessar o WhatsApp Web, mesma coisa, consegui fazer um bloqueio. Facebook, né? Então, pensando em produtividade, baixar um vírus, isso aqui, o Acar Test File, ele é um arquivo disponibilizado para você testar teu antivírus, então, mesma coisa, se o usuário tentar acessar um site que tem um vírus que vai baixar para a máquina dele, eu também protejo. Aqui é um exemplo de um funcionário tentando usar a aplicação, um jogo chamado Stewart, e aqui no log do firewall eu consigo ver as tentativas, né, o usuário, o IP dele, e a ação que foi tomada, por exemplo, bloqueado, tá bom? Consigo tirar relatórios, ver, por exemplo, o que eles estão acessando na minha rede de páginas, quais são os top 20 de sites mais acessados, quais são os sites, os endereços de site mais acessados. Isso aqui que é legal, que é uma proteção contra vazamento de informação, ou seja, ele bloquear aí, caso o funcionário tente, por exemplo, enviar para o Gmail um documento que tenha dados pessoais, eu consigo, através do firewall, bloquear essa transmissão, tá bom? Temos a VPN, quem trabalha home office. Então, por exemplo, o meu firewall normalmente tem esse programa, vamos colocar assim, né, esse modo de VPN para que meu funcionário de casa acesse a minha rede interna de forma controlada, como se ele estivesse dentro da própria rede. Porém, eu posso aplicar políticas em que eu bloqueie o acesso, tá? E, por fim, tirando o firewall de borda, que a gente chama, né? Esse firewall é conhecido como firewall de borda porque fica na borda entre a minha rede interna e a internet, nós também temos que ter firewall nos nossos computadores. O Windows de vocês tem firewall. Ative eles, configure de forma correta. Quem tem Mac, tem o firewall do Mac também. Utilize ele, ative, tá? A mesma coisa quem utiliza Linux, tem o firewall também no teu computador Linux, ative. Porque se você estiver numa rede pública, por exemplo, e lá tiver uma pessoa mal intencionada, ela pode tentar atacar o teu computador. Você não está dentro da tua rede local, você está em outro lugar, um café, por exemplo, e esse firewall já vai ser uma camada de proteção para que não consiga invadir o teu computador, tá bom? Quase finalizando, gente, uma outra variação que eu coloco, você tem que pensar sempre, eu utilizo aí firewall de rede,
e de host no ambiente, ou seja, eu tenho um firewall na borda entre o meu modem de internet e a minha rede, e os meus computadores e dispositivos estão com o firewall deles ativos, tá? Os firewalls têm controle de acesso bem definidos, ou seja, tem computador, todos os computadores podem acessar tudo, ou, por exemplo, tem computadores que são bloqueados, eu vou colocar um computador de um determinado setor que só pode ter acesso a determinado site, por exemplo. Lembrando sempre do princípio do menor privilégio. Eu tenho que avaliar periodicamente essas permissões, tá, gente? Porque novas categorias de sites vão surgindo, novas vulnerabilidades, e às vezes aquele colaborador que tinha um determinado acesso poderia ser menor, tá? Eu possuo criptografia para comunicação externa, para VPN, e eu consigo auditar o que o usuário fez, eu consigo acessar, ver os sites que ele acessa, o que ele transmitiu, eu consigo ver quando ele conecta na minha rede, por que o funcionário conecta de madrugada na VPN, por exemplo, e baixou 1 GB de dados? Por que isso? Eu tenho que ter esse tipo de visibilidade, tá? E por último, segurança nos dados pessoais armazenados. Então, tudo bem, eu tenho meu computador, meu laptop, e eu tenho sempre que me preocupar, gente, se o arquivo, uma planilha, enfim, não importa o formato dele, se ele está protegido. E não só os dados, os arquivos que têm dados pessoais, mas os arquivos também sigilosos. Na ISO 27001, você vê que tem um capítulo que é só para a parte de categorização da informação. O que é sigiloso, o que é público. Então, a gente tem que remeter a ISO também na hora de pensar. E nós temos aí, basicamente, ferramentas no nosso ambiente, no nosso próprio sistema operacional que nos apoiam. Por exemplo, o Windows, se você tem determinada versão do Windows, você vai ter aqui o BitLocker. Por exemplo, o HD do meu notebook é criptografado, né? Então, eu ativo essa função, existem algumas formas de autenticação, como usuário e senha, por exemplo, e automaticamente meu computador já tem uma camada a mais de proteção. Inclusive, eu aplico isso em pendrives. Você pode ativar o BitLocker no pendrive na hora que você for carregar, por exemplo, um documento de um lugar a outro, e caso você perca esse pendrive, você pelo menos já tem uma camada de proteção que vai dificultar o acesso. Aos usuários de Mac, mesma coisa. Existe recurso no próprio sistema operacional para você ativar, tá? E, por fim, né, a última avaliação. Os dispositivos que eu tenho hoje na minha rede, eles estão em criptografia ativa? Tá? Por ser um recurso hoje tão simples, está disponível de forma tão fácil. Será que não vale a pena eu já deixar todos os meus computadores já com a criptografia ativada para evitar, por exemplo, futuramente, se um colaborador acabar usando aquele computador e, por azar, ele não esteja com o HD criptografado? Os servidores da minha rede, né, que eu tenho arquivos com dados pessoais, não só, mas pensando na ISO, arquivos categorizados, eles estão com os discos deles criptografados também? Um ponto a se pensar, eu evito utilizar dispositivos de armazenamento externo para transferir arquivos. Então, ou seja, eu costumo jogar todos os meus dados num pendrive e sair carregando na rua. Tá? Se for extremamente necessário, então, olha, para o meu trabalho eu preciso utilizar um pendrive. Tá bom, mas esse pendrive ele está criptografado? Então, isso é a avaliação que eu coloco. Tá bom, pessoal? E era isso. Tá? O tempo é apertado, tentei abreviar ao máximo aí para mostrar para vocês, né, que tem como proteger e como, de forma visual, para que fique didático e vocês não tenham dúvida de utilizar esses recursos, tudo bem? Muito bom. Cravou no tempo, igual a gente combinou, 45 minutos, arrasou. Bom, pessoal, então agora, como de costume também, a gente sempre abre para vocês falarem. Se vocês quiserem que eu abra o microfone, eu acho que eu consigo abrir o microfone também. Eu acho que não consigo abrir o vídeo, mas o microfone eu consigo, se vocês quiserem falar. Se vocês quiserem digitar também, mandar aí alguma pergunta, contribuição, ou mandar a informação de contato de vocês. O Edson também pode mandar a informação de contato dele para vocês entrarem. Alguém perguntou, esses recursos podem ser aplicados por usuários comuns ou é coisa do pessoal da TI? Muito bom. Então, existem, por exemplo, o firewall, tá? De borda, é alguém da TI mesmo, porque ele conhece a ferramenta, ele vai saber
ativar os módulos, apesar de ser visivelmente simples, mas quando você acessa, por exemplo, um firewall, dentro dele você tem muitos módulos com várias configurações. E você tem que saber que configuração aplicar conforme o negócio, conforme o uso que você vai ter para esse equipamento. Então, necessariamente é. Criptografia da máquina é muito simples, tá? Então, se você você pode acessar a sua máquina mesmo ali, ou, por exemplo, se você utiliza o Windows, o meu computador, lembrando que não são todas as versões do sistema operacional. Por exemplo, o Windows ele tem a versão que é Home, que é para usuários que utilizam em casa, e tem a versão Pro. A Pro é para utilizar em empresas. Nessa versão Pro, você tem esse módulo BitLocker que eu apresentei. Então, na hora que você conectar um pendrive, simplesmente você vai clicar com o botão direito em cima desse pendrive e vai ter lá a opção de você ativar o BitLocker. Você vai digitar uma senha, automaticamente ele criptografa os dados. É bem simples o procedimento, você pode fazer, tá bom? Perfeito. O Maurício Bertoldi perguntou: o que acha de aplicar o protocolo NIST para apoiar e aumentar o grau de segurança das informações? Sim, existem hoje vários frameworks, né, que te dão essa direção, tá? O NIST, por exemplo, se eu não me engano, na última consulta que eu fiz, ele definia, por exemplo, 8 caracteres de senha, salvo engano, porque nesse ponto eu acabei não me atualizando. Mas ele sempre está em constante melhoria, né? Então, o ideal sempre é você pensar não só no NIST, né? Existe NIST, existe ISO, tá? Existe também conhecimentos de outros frameworks, o próprio ITIL, né? Quem já ouviu falar do ITIL, é um framework para gestão de serviço de TI, mas lá ele também tem um comentário sobre isso, tá? Mas é sempre bom estar acompanhando, porque como esses frameworks eles sofrem mudanças, para ver se realmente eu ainda estou no caminho certo, vamos colocar assim, tá bom? Perfeito, obrigada, Edson. A Tássia falou: sou auditora interna de SI, Segurança da Informação, e estou apoiando a minha empresa na certificação da ISO 27701, Proteção e Privacidade de Dados. Foi muito útil ver pela apresentação que estamos no caminho certo. Que Parabéns, legal. Tássia, muito legal. Tássia, né? Acho que é Tássia. Tássia, Tássia. Ah, certo. Tássia, então assim, aqui, claro, eu mostrei, o tempo que nós temos, eu mostrei uma pincelada. É. Mas assim, existe muita ferramenta, tá? Existe muita ferramenta para você aplicar controle, tá? No dispositivo, você consegue, enfim, ter a principal fonte de dados para nós, principalmente para você, auditora, que são os logs da auditoria, tá? Então, por exemplo, busque depois sobre ferramentas IDLP, que são ferramentas que apoiam no vazamento de dados. Por exemplo, eu vou ter um agente no computador do usuário, e vai estar numa política, claro, e se esse usuário tentar, por exemplo, imprimir um documento, ele já vai ou bloquear, ou você pode, por exemplo, monitorar e ter um relatório para ter a visibilidade do que está trafegando de dados pessoais no seu ambiente, tá? Então, esse é um exemplo, além de vários outros que a gente poderia colocar, tá bom? Dica da TI. Bom, pessoal, então, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? A gente vai, então, encerrando. Os certificados de participação vão ser enviados, a gente tem a listinha aqui dos participantes, e aí a gente vai enviar para os e-mails, e a gente vai tentar enviar também esse material por e-mail. Deixo falado aqui que todo esse webinar ele vai ficar gravado no nosso blog, então se vocês quiserem acessar, reacessar, compartilhar, passar na televisão de casa, fazer o que for, vocês podem, vai estar lá. E a gente vai tentar também enviar esse material, Edson, você nos permite enviar esse material por e-mail também para o pessoal? Claro, Então sem problemas. a gente vai tentar também enviar, não sei pelo tamanho, né, se a gente consegue enviar tudo no mesmo e-mail. Então, talvez a gente tenha que reduzir um pouquinho, dar uma dividida em 2 e-mails, ou, enfim, a gente vai tentar enviar tudo por e-mail para vocês. Mas, enfim, no mais, é isso aí, todo mundo te dando super parabéns, Edson. Ó, essa pincelada já deu, Gisele falou que essa pincelada já deu para ter uma grande noção, imaginar fundo. Leandro disse parabéns. Janiro, o Edson presta consultoria para implementar a LGPD?
Presto. Presta. Vai sim. Tem a doutora Lucélia, acredito que ela está aí na reunião também, que foi que é responsável pelo último webinar, né? A gente trabalha meio que junto aí. São parceiros. Bom, Parceiros. gente, deixa aí os contatos de vocês. Edson, digita aí seu e-mail para o pessoal também entrar em contato. Passando meu e-mail pessoal mesmo. Vocês podem enviar Uhum. lá. Tem o meu LinkedIn. Eu acho que na apresentação, na divulgação do webinar, acho que foi meu LinkedIn também, né? Foi. Mas no LinkedIn, procurem lá Edson Marcondes GP, que vai estar lá. Tá bom, pessoal? Aí Eu que eu deixei puder também. Ah, perdão. ajudá-los. Não, tudo bem. Então, que eu puder ajudá-los aí, se tiver alguma dúvida, podem contar comigo. A Maria também, né? A Lucélia. A gente está aqui para tentar ajudar vocês aí a implementar da melhor forma. Tudo bem? Perfeito. Eu também deixei o meu e-mail, gente, caso vocês queiram também falar comigo qualquer coisa, que seja sugestão para próximos temas, isso seria bem, se vocês tiverem alguma sugestão para próximos temas, para próximos webinários também, se alguém quiser ser o nosso próximo convidado para falar alguma coisa relacionada à proteção de dados, à privacidade, sintam-se sempre muito à vontade, a gente entra em contato, a gente marca uma reunião para a gente se conhecer, enfim. Fiquem à vontade, muito obrigada pela participação de todos. Edson, não tenho como agradecer a sua apresentação excelente, super didática, até um tema que é meio truncado, né, para o pessoal que não é da área como eu. Ficou muito bem explicado, muito bem esmiuçado, acessível, então, meus parabéns, parabéns de todos. E, então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três para perguntas. Não temos mais. O pessoal deixou o e-mail aí para vocês trocarem também umas informações de contato. Mas então, pessoal, a gente se vê na próxima edição do webinar. Espero que todos aqui estejam na próxima edição também. E foi um prazer revê-los, vê-los, vocês pela primeira vez, quem foi a primeira vez. E Edson, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí quem participou. Sabemos que quando falamos de TI, às vezes quem não é da área sofre bastante, assim como eu sofro com direito, né? Minha esposa é advogada, então às vezes ela fala umas coisas aqui que eu não entendo. Então a gente tenta ao máximo aí trazer para uma linguagem mais fácil, né, para que a pessoa que não é da área consiga entender, inclusive, a importância, porque muitas vezes a pessoa tem a sua empresa e acha que não é necessário ter um firewall, não preciso ter antivírus no computador, não preciso investir nisso. Mas hoje o dado, né, é uma frase que já está até um pouco ultrapassada, mas dado é o novo petróleo, né? Então, assim, como que não vamos proteger esse recurso? Tudo bem? Perfeito, perfeito. Então tá, pessoal, muito obrigada. Vou encerrando então a reunião. Foi um prazer imenso e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.